Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo hoje pelo programa Evitando Maus Hábitos. Qual que é o objetivo desse programa? O objetivo é que você, identifique maus hábitos que estejam aumentando a sua ansiedade e assim você tenha melhores chances de estar diminuindo esses hábitos também, tá bom? Qual que vai ser o episódio de hoje, Murilo? É o seguinte, o episódio de hoje vamos falar sobre por que você deve evitar de ir ao pronto-socorro. Esse vai ser o tema do episódio de hoje, tá bom? Vamos lá então. Por que é importante você saber disso, né? Porque é o seguinte, para você saber a razão disso, né? Qual que é a vantagem de você saber a razão disso? Por quê? Porque é o seguinte, às vezes que a gente vai no hospital, no pronto-socorro, isso daí pode estar acontecendo pela primeira vez, que a gente não sabe o que está ocorrendo, ou pode estar acontecendo por várias vezes, né? A gente pode estar pensando que está sofrendo alguma coisa, que está sofrendo um infarto, alguma coisa do tipo assim. E quando a gente não conhece o que realmente está se passando, a gente pode estar indo direto ao pronto-socorro, pensando que a gente está tendo infarto, que a gente vai morrer, ou coisa do tipo assim. A sensação é bem forte. E com isso aqui que você vai ficar sabendo nesse vídeo, nessa live, você vai ficar sabendo que nem sempre você precisa estar indo ao pronto-socorro. Às vezes é uma questão de pensar, refletir com você, por que você está indo lá, quais são os sintomas, tá revisando várias coisas para estar vendo realmente se você precisa estar indo ao pronto-socorro. E você pode também estar evitando outra coisa, você pode estar evitando o contágio do coronavírus, né? A gente nunca se sabe que lugares que ele se prolifera, mas o hospital é uma grande chance, né, de a gente estar se contagiando. Então, quanto menos a gente for lá, é melhor. A gente tá prevenindo. Então, é melhor a gente saber quando ir, né, e por que ir. E a gente vai falar sobre isso nessa live aqui, tá bom? Mas ele não te isenta, isso daqui que a gente vai falar aqui, não te isenta de procurar o médico, né? Muitas vezes é necessário você sim procurar o médico, saber o que está acontecendo com você, né? E tá vendo a fundo o que você pode estar fazendo com tudo isso. E o médico é o seguinte também, você vai lá uma vez, né? E você fica sabendo da sua condição, se você está realmente sofrendo sobre alguma coisa, o que você pode fazer por você. E ele te fala também se tem alguma coisa, se você já ganha, talvez até no dia assim, o exame clínico de o que você tem, como você pode proceder com isso, quais sintomas que você vai falar para ele, se isso daí está fazendo realmente mal para a sua saúde ou tem mais a ver com a sua saúde mental, emocional. Então, por isso que é importante você estar sabendo de tudo isso, como que está a sua saúde mental, como está a sua saúde emocional. Tudo isso você está sabendo antes de ir ao médico, tá bom? E também é importante ao médico, já pegando já o gancho da importância do médico, é importante você ir ao médico também de 6 em 6 meses, quem já tem alguma coisa, para estar tendo a manutenção disso, para a pessoa estar cuidando disso mais de perto, de ano em ano, para fazer aquele check-up geral, né? Já falando aqui já da saúde por completo, aí você pode estar indo no médico essas datas, não é que você está isento, que você nunca mais precisa ir. Mas tem momentos que a gente precisa sim estar verificando o que a gente pode, quando a gente pode estar indo no médico, né? Que tem essas datas. Se a gente não tem nada, a gente vai de ano em ano.
Se a gente tem alguma coisa, a gente pode ir de 6 em 6 meses, tá? Então, essas são as datas que a gente pode estar indo no médico para ver se tem alguma coisa de errado com a gente, tá bom? E o que isso daí pode te ajudar? Você saber antes do... Você já não ir correndo pro pronto-socorro, né? Você saber que situações você pode estar indo ao pronto-socorro. Isso por dentro, ele pode te deixar mais calmo, né? Por quê? Porque daí, quando você sabe que você dá aquele impulso de ir ao pronto-socorro e você sabe que aquilo lá não é por causa de alguma doença sua, é por causa da ansiedade em si, você pode ficar mais tranquilo com isso daí, né? E daí você fica mais calmo, já sabendo de onde está vindo isso. Porque você já pensa, olha, isso daqui não é da minha doença física, né? Não que você tenha, mas pode pensar, não é nada físico meu. Isso daqui é da minha ansiedade. E eu sei que vai passar. E a pessoa vai pensando com ela mesma, falando assim, se eu, por exemplo, for lá no exame médico, no pronto-socorro, provavelmente eles vão dar uma medicação para mim, eu vou ficar bem na hora, mas se eu não mudar nada disso, eu vou acabar indo no hospital de novo. Então você já tem mais aquela calma para pensar, você não fica afobado, você já pensa melhor antes de ir, você não vai agir por impulso para estar indo no hospital, né, no pronto-socorro. Então ele te deixa essa certeza que você tem, você fica mais tranquilo para não estar indo, entenderam? E também, você sabendo disso, você evita também o controle espontâneo, né? Aquela ansiedade extrema de, nossa, eu senti isso aqui. Você sente um sintoma da ansiedade, aí você fica ansioso porque você sentiu aquilo, e daí dá mais vontade de você estar procurando pronto-socorro. Você viu como uma coisa liga a outra? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de ligação também. Porque alguma coisa assim se vai ligando a outra e às vezes essa ligação tá tão automática que a gente nem percebe. Só vai indo, só vai indo, só vai indo. E a gente deixa, né, no automático assim, algo que é muito perigoso a gente ficar no automático. E a gente não pensa, a gente pensa na primeira coisa, tipo, nossa, eu tenho que ir pro pronto-socorro, tô passando mal. A pessoa vai. Ela não se dá o tempo, não para, né? Nunca fez uma análise com ela mesma, aquele profundo autoconhecimento com ela para ver se ela realmente precisa ir ao médico. Isso daí é muito importante para a gente não estar indo toda hora lá, né? E por fim não pode ser nada, porque vira um transtorno pra gente isso daí, né? De estar, imagina você toda hora saindo da sua casa, indo lá e pensando que o serviço não é eficiente e tomando sempre as mesmas medicações e achando que você tem algo físico que não descobriram. Isso daí é muito difícil para a pessoa. Então, ela sabendo disso, né, sabendo mais da saúde emocional dela, ela não precisa estar indo no pronto-socorro, né? Vamos outro lá. Isso também, quando você evita de ir ao pronto-socorro e ver o que realmente está acontecendo com você, você aumenta o seu o quê? O seu autoconhecimento. Por que isso, Miriam? Você evitando ir no pronto-socorro, você aumenta o seu autoconhecimento? Porque, assim, você estava indo no pronto-socorro direto. Aí, se você não vai por alguma razão. Por causa que você pensou antes de ir. Se você pensou antes de ir, quer dizer que você já está proporcionando para você o seu autoconhecimento. Você já está pensando com você mesmo o que está acontecendo. Será que eu tenho mesmo que ir no pronto-socorro? Será que não é alguma coisa emocional, que lá eles não vão ter suporte assim para eu estar
para estar me tratando, né? E a gente tem que pensar tudo nisso, por causa que uma coisa leva a outra. Então, se a gente ficar agindo por impulso, não vai adiantar tanto, porque a gente vai lá, vai sempre, tem a parte também da repetição, né, gente? Vai sempre, a gente tem que pensar, nossa, já fui quantas vezes no pronto-socorro? Quantas dessas vezes eu fui atendida, eu tinha algo realmente físico, ou eu tomei um calmante, alguma coisa e fui embora, né? A gente tem que ter uma recordação disso daí, para tá tendo como base, como exemplo, que nem sempre a gente precisa ir no pronto-socorro, se a gente não tem alguma doença física, né? Se a gente tem algo emocional, às vezes a gente tem que tratar com nós mesmos. A gente tem que ver a fundo o que está acontecendo, fuçar, né, por dentro, mesmo que seja meio desconfortável. Tá pensando com a gente o que eu estou fazendo, quais situações eu estou passando, que eu estou sentindo isso. E tá realmente refletindo sobre tudo isso, tá bom? Oi, boa noite, Sônia. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, tinha uma paciente minha, nesse caso ela tinha aqui mesmo, né? Uma paciente minha, que ela tem a fibromialgia, né? O que é fibromialgia? É aquele, simplificando, é aquela doença de causa até hoje conhecido como emocional, que a pessoa sente dores pelo corpo todo. A pessoa sente dor no joelho, né? Ela mesma conta que sente dor no pé da barriga, nas pernas, braços, dói, faz um friozinho, dá um sopro, parece que dói no osso mesmo, né? Mas enfim, quando ela sofre de algum estresse forte, emocional, e alguma coisa que mexe realmente com ela, ela vai no pronto-socorro. Mas ela vai, assim, eu não sei se ela vai direto ou passa por algum médico, mas ela vai por uma questão emocional que virou uma questão física, né? Então, ela está indo por causa disso, por causa de uma questão emocional que virou uma questão física. Então, já é válido ela ir daí para o pronto-socorro, tá? Mas daí tem outro caso que não estava precisando ir no pronto-socorro. Por exemplo, eu tenho uma familiar que ela é técnica de enfermagem. E ela trabalha numa UPA, né, do local, em outro estado. Ela conta que sempre alguns pacientes vão lá e são sempre os mesmos, né? E eles vão lá já não pedindo ajuda, eles vão lá pedindo calmante, falar sobre a vida, sentar um pouco lá, espairecer a cabeça. E por fim, depois que eles acalmam, eles têm que pedir para ele ir, né? Eu não sei se pede para ele ir ou o pessoal vai mesmo, mas enfim. Ele sempre vai lá, esses pacientes, eles ficam um tempo e depois eles pedem, depois eles vão estar indo embora, né? E o que aconteceu nesse processo? Provavelmente eles estavam bem automáticos, né? E eles não percebem que por trás de tudo isso, dessas indas e vindas ao hospital, a pessoa tem um lado emocional para estar tratando. Porque ela sempre vai pelos mesmos motivos. O procedimento depois de um tempo fica meio que padrão, né? E às vezes até o pessoal do pronto-socorro, do hospital, já conhece essas pessoas, de tanto que elas vão lá. Nada de errado com ir, né? Mas será que só elas indo, tomando medicamento, indo sempre, né, batendo sempre na mesma tecla, vai mudar alguma coisa? É nesse ponto que eu queria chegar para vocês, tá bom? Ó o pessoal chegando aí. Lucimara, boa noite. Ó o Irineu, tá aí, Irineu? Boa noite, cara. A Jéssica Tavares. Oi, Jéssica, boa noite. Já fiz todos os exames de sangue e eletro. Não deu nada. Será que tem a necessidade de fazer mais algum exame? Olha, Jéssica, depende do que você está correndo atrás, né?
Se por acaso você está correndo atrás de alguma coisa física, né, e você fez uns exames e não deu nada, e você está ainda sentindo alguns sintomas, pode ser que seja sintomas da ansiedade, né? Se você quiser fazer um check-up completo, geral, pode fazer, nada de errado. Mas assim, se você está atrás de algum sintoma que seja da ansiedade e você está querendo tratar com remédio, com tratamento, é bem assim, não tem de não adiantar, sabe? É que nem a gente tomar um remédio para dor de barriga, sendo que a gente está com dor de cabeça, sabe? Né? A gente vai fazer um tipo de procedimento, um tipo de tratamento, só que na verdade a gente precisa de outra coisa, entendeu? As coisas não batem daí. Então, você pode estar fazendo, se você quiser, tudo, mas daí você faz mais uma vez só. Né? Aí você pode comprovar para você mesma que, falando assim, olha, eu não tenho nada que seja físico, né? Porque já foi comprovado aqui nos exames, então agora eu vou cuidar da minha saúde mental, do meu lado emocional, que merece mais atenção agora, já que minha saúde física está boa, está tranquila, tá bom? Respondi sua pergunta, Jéssica? Aí você fala aí, por favor. Mávia, boa noite, Mávia, tudo bem? Vamos lá, gente. Algumas pessoas podem falar, podem pensar assim, ó. Ah, não, mas eu vou sim, Murilo, porque não quero morrer, eu quero ficar vivo, né? Então, como eu disse, não é nada errado a pessoa não tá deixando de ir no médico, né? Nada de errado ela querer se cuidar, ver o que está acontecendo com ela, mas será que mais de uma vez é necessário ir? Será que isso daí ela não tá, como que chama aquela expressão? Colocando cisco em ovo, um negócio assim. Ah, eu esqueci. E será que ela não está tentando arrumar um problema onde não tem? Ou ela está querendo colocar uma coisa que é uma coisa emocional para um lado físico, ela não quer tratar no físico? Ou também ela não está querendo tratar algo que é físico por causa que ela acha que essa coisa de emocional não existe, que ela não gosta de ir em psicólogo, que ela não acredita em algo que é emocional. Por que será que ela não está querendo, está rejeitando isso daí e está continuando no pronto-socorro? Por que ela não vai num especialista, no caso um psicólogo, ela procura um tratamento adequado para ela? Né? Por que ela vai no pronto-socorro? É uma pergunta para se pensar daí, tá bom? Temos outra pergunta aqui, tá, gente? A Lucimara, boa noite, Lucimara. Fiz todos os tipos de exames, não deu nada, mas amanhã vou no médico, meu coração tá acelerado demais. Então, Lucimara, aí você pode ir no médico e tá vendo o que ele tá falando para você, né? Nada de errado você ir amanhã, mas como você já deu, você já foi no médico, você já pegou os exames, agora amanhã você vai ter outra comprovação, e se não der nada, se der alguma coisa você cuida, né? Não sei, acho que provavelmente pelo seu relato eu acho que não vai dar nada. Mas se der alguma coisa, você pode se perguntar assim, por que eu ainda estou indo no médico, né? Isso daqui é por causa mesmo da minha ansiedade. Eu tô falando como se já tivesse passado no médico e não desse nada. Então eu não preciso estar indo no médico. Eu já comprovei para mim que isso daí é da minha ansiedade. Eu já fiz a minha parte, que são meus exames. Eu já fiz o meu procedimento com o médico, né? Porque eu quero cuidar da minha saúde. Minha saúde física está ok. Agora chegou a hora de eu cuidar da minha saúde mental, né? Eu vou ver por que meu coração está desse jeito, quais as situações
eu estou fazendo para estar fazendo isso comigo e quais pensamentos que estão me trazendo essa aceleração cardíaca, tá? E você vai pensando, tá? Jéssica não, foi a Lucimara que falou. Você vai pensando, tá, Lucimara, o que você pode estar fazendo, né? Você vê aí algumas dicas aí na página sobre aceleração do coração que eu já falei, quais são as situações que essa aceleração aparece, quais os pensamentos que passam pela sua cabeça que a aceleração aparece também. Vai pensando em tudo isso, vai raciocinando sobre todas essas coisas, né? Porque se por acaso for algo da saúde emocional sua, não tem como tratar da saúde física. É outro tipo de tratamento, né? Você tem que já estar pensando sobre isso para estar tratando disso, do emocional, não do físico. Do físico você não pode largar, né? Você tem que ficar em cima também. Mas não precisa ficar tão em cima que nem você precisa agora estar com a sua saúde mental, tá bom? Respondi a sua pergunta? Pera aí, eu vou ver o resto aqui, das perguntas aqui, tá? Gente, eu vou pegar minha água rapidinho lá, não saiam, tá? Minha garganta tá já sumindo a voz. Pronto. A Jéssica comentou aqui também, gente. A Jéssica. Sim, o próprio médico disse. Eu acho que você falou que é ansiedade, mas sabe quando a gente não acredita? Sempre essas sensações de morte, tremores, coração acelerado, muito ruim, fico medindo a pressão toda a hora. Então, é dessa forma também que a gente fica desacreditando, né, de médico. Isso daí é outra objeção, né? Que a pessoa pode pensar sempre com ela. Mas será que o médico está falando a verdade? Será que esse exame não está errado? Será que os exames do SUS não são tudo mal feito? Será que eu preciso de outra opinião de algum outro médico? Quem que pensa desse jeito, mais ou menos? Pode falar aí, gente, se alguém pensa assim. E não é errado pensar assim, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar a fundo, né? Mas a gente tem que pensar a fundo até chegar num ponto de realidade que às vezes não dá mais para fugir daquilo, né? Por exemplo, como você falou, Jéssica, esses sintomas aqui, ó, o médico falou que pode ser ansiedade mesmo. Você pode estar pensando com você, né? Nossa, mas o que leva eu a achar que eu não acredito no médico? Por que eu não acredito que pode ser algo sobre a ansiedade? Ansiedade é algo que a gente pode pegar, né? Que é uma doença, só que uma doença emocional, como se fosse uma doença física, mas ela é emocional. E não há nada de errado com isso, porque como na doença física, a gente não escolhe quando a gente vai ficar doente, quando se a gente quer ficar doente, né? Entendeu? A gente não pega assim e fala, nossa, eu acho que eu vou pegar gripe, né? Nossa, eu não quero pegar gripe. É a mesma coisa do emocional da gente, tá? Então, pode pensar um pouquinho a fundo a mais, refletir sobre isso. Por que eu não acredito no médico? Por que pode ser algo físico? Que eu acredito que seja algo físico, né? Tem várias questões que a gente pode estar se perguntando para estar saindo desse ciclo, né? Porque senão a gente fica para sempre nisso. Imagina você pegar, sair do... Eu tenho mesmo um familiar próximo meu que ficava assim, tipo um macaco pulando de galho em galho, de médico em médico, no caso. Ele saía do médico e ia para outro, saía do médico e ia para outro, e parece que queria evidenciar que tinha alguma coisa física, sabe? Mas essa coisa física que a gente tenta evidenciar pode às vezes nunca chegar, provavelmente não chegue, porque é algo realmente emocional, né? Algo que, que influencia no corpo, né? Algo que junta um com o outro.
Como você disse também, ó, você sente tremor, coração acelerado, né? A pressão fica subindo, né? Tudo isso passa sensação de morte, né? Tudo isso pode ser associado, sim, à ansiedade, tá bom? Então, se quiser, você pode refletir mais fundo sobre tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Vamos ver aqui, temos mais perguntas. Simara, minha pressão todo dia baixa. Tem que ver isso daí com o médico também. Ele pode estar falando para você e você pode estar retirando essa dúvida, tá, Lucimar? Por que a sua pressão tá baixa? Já aproveita que você vai amanhã, né? Que você falou que vai no médico, né? Aproveita que você vai no médico e amanhã você fala com ele. Pergunta por que a pressão, sua pressão tá baixa. O que você pode estar fazendo para não deixar ela baixa. Quais são as causas que deixam a pressão baixa. Já se prepara com tudo já para você ver se tem alguma causa física para sua pressão baixa. E cada vez que você vai fazendo essas perguntas, cada vez que você vai se informando disso tudo, uma que você pode já ir auxiliando a sua saúde física, né? Porque você já está com cada vez mais certeza que você está bem, né? Isso daí é ótimo. E outra que você já tem armas, né? Estratégia suficiente para você estar enfrentando essa sua ansiedade, que pelo jeito né? Você já tem provas na mão, provas com o médico que falaram nada, que falaram que não é nada físico, quer dizer. Então você já tem as cartas na manga, né? Você já pode ir jogando com elas. E cada vez que a ansiedade chegar, você pode ir combatendo elas com isso, falando para si mesmo que você não tem nada físico, que você não precisa de ir no hospital, que você pode se cuidar, e isso daí é somente sintoma da ansiedade, que logo vai passar, né? E daí você vai tirando o foco disso, né? Você vai combatendo esses pensamentos que vêm com a crise de ansiedade, com essas verdades. Quando você combate com a lógica, é algo muito poderoso pra gente, porque você está combatendo com algo que é real, com algo que é verdade, tá bom? Vamos ver, a Jéssica falou aqui, negócio assim, eu mesmo penso, aí paguei todos os exames e não deu nada também. Olha lá, tá vendo? As evidências que a gente tem. Querendo ou não, a gente quer se cuidar às vezes, mas daí as evidências vão chegando cada vez mais perto do que a gente não tem nada físico, né? Mesmo a gente negando e a gente querendo se cuidar, elas vai aproximando a gente disso daí. Elas vai deixando cada vez mais estreito e sem opção da gente pensar que não é aquilo lá que a gente está pensando. Mas mesmo a gente tendo muitas evidências, às vezes a gente nega também, né? A gente quer, às vezes, uma resposta de algum médico, às vezes a gente quer uma resposta de um especialista, né? E a gente pode ir tudo quanto é atrás de médico e não ter essa resposta, porque a resposta está na gente mesmo, né? E daí se perguntar, como eu falei antes, por que a gente está fugindo disso daí? Por que algo emocional, saber que a gente tem algo emocional machuca tanto a gente? Isso daí é uma pergunta bem pessoal, bem individual, né? Que cada um deve se fazer, tá bom? Peraí, ó o Vanderlei assistindo. Boa noite, Vanderlei, beleza? Continuando, gente. Algumas pessoas também podem ir no pronto-socorro às vezes e pensar com elas mesmas, né? Mas não acontece sempre. Não é sempre que eu vou no pronto-socorro. É uma vez ou outra só. Eu às vezes vou, mas depois eu fico bem. Mas eu tô cuidando da minha saúde, né? Eu tô indo atrás quando eu tenho alguma coisa. Eu vou sempre no pronto-socorro. Isso também é uma maneira meio que disfarçada para a pessoa pensar que ela está se cuidando, que ela tomando algumas vezes medicações, ela pode estar controlando ou diminuindo a ansiedade, né?
Mas é uma coisa também. Quando o sintoma tá lá, ele surge por causa de uma causa. E se a pessoa não tratou a causa fica lá. E às vezes ela vai soltando os sintomas, sabe? Imagina um vulcão, né? O vulcão, se a gente não... Se ele não ficar desativado, né? O vulcão, imagina que é a causa da nossa ansiedade, a angústia. E ele tá lá, ativado. E ele solta aquelas lavas de vez em quando. Aquelas lavas a gente pode associar como se fosse os sintomas nossos. E de vez em quando ele fica cuspindo aqueles sintomas, né? Ele fica cuspindo uma vez ou outra. E se você só tratar daquilo lá que ele fica cuspindo, e não ir na causa, né? No vulcão da causa, você pode não estar resolvendo o seu problema. Porque você sempre está cuidando dos sintomas, você sempre está de olho nos sintomas. E daí, lógico, tem que cuidar dos sintomas, né? Porque senão você não tem força para cuidar da causa. Mas quando os sintomas estão de boa, as pessoas têm que cuidar da causa. E às vezes pode ser que a gente esquece de cuidar da causa, a gente acha que não vai mais voltar, né? Tem N razões, entendeu? Aí a gente tem que ver cada um, por que a gente tá fazendo isso, por que a gente vai, às vezes, no pronto-socorro, fica atrás disso e acha que isso daí é normal, que uma hora ou outra vai passar, e não passa, e a gente fica cada vez mais preocupado com isso, né? Tá bom? Ah lá, a Jéssica falou também, ó. Eu não tinha isso mesmo assim tão forte depois da morte do meu irmão e da minha sogra, um atrás do outro, que eu fiquei assim. Ah lá, tá vendo, Jéssica? Já tá associando algumas coisas. Você já tá chegando num ponto que você já tá sabendo por que a sua ansiedade está aumentando, né? Isso daí que é o ponto legal da psicologia. Obrigado. Traz minha água pra mim, por favor. Obrigado. Isso daí que é o ponto da psicologia. A gente refletir mais sobre o que está acontecendo com a gente, né? Quais circunstâncias da vida que podem desequilibrar, porque acontece, gente, com todo mundo, né? Como a Jéssica disse aí, né? Perdeu a sogra e depois o irmão dela, né? Isso daí são circunstâncias que mexem bastante com a pessoa. Aí a pessoa tem que estar se perguntando mais a fundo ainda, né? Por que ela ainda está sentindo essas questões. Isso, você está vendo que a gente está partindo já para outro rumo da conversa, né? A pessoa já está internalizando daí, entendeu? A pessoa está indo cada vez mais fundo, sabendo o que realmente está nessa raiz da ansiedade dela, tá bom? Valeu, man. A Jéssica falou de novo, ó. Quando tá muito forte eu tomo metade de um diazepam, né? Gente, eu não vou entrar muito em questão de remédio aqui também, porque eu não sou especialista em medicação, né? Medicação, quem cuida mesmo é a psiquiatria. Nada de errado em tomar remédio. Na verdade, quando tem um acompanhamento onde o psicólogo e o psiquiatra andam junto, nossa, é muito bom, é muito importante os dois andarem juntos. Porque aí a pessoa pode ter um tratamento, nossa, totalmente bom mesmo, né? Porque eles estão falando a mesma língua, eles cuidam da mesma pessoa. Lógico que isso não é tão comum, né? A gente não vive um conto de fadas aí. Mas, assim, se a pessoa achar um profissional desse, que os dois andam de mão dadas com um paciente, nossa, isso daí é ótimo. Isso daí é uma coisa muito boa mesmo, né? Aí a pessoa tem que resolver esse problema da medicação com o psiquiatra mesmo, tá? Vamos ver aqui, a Jéssica. Os dois foram de infarto por causa disso que tenho tanto medo. Aí, tá vendo, Jéssica, como você tá cada vez mais associando ainda mais as coisas? E você chegou nisso só pensando pelo jeito aí, né?
Tem mais alguém aí que também teve uma situação parecida? A gente pode falar aí, porque esse espaço serve para reflexão mesmo, tá bom? A Elisandra, boa noite, Elisandra. Vamos lá, ó. Ah, tem pessoas que pensam assim também, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Essa frase é muito famosa, né? Melhor prevenir do que remediar. Em termos, né? Tem que melhor prevenir do que remediar. É bom a gente prevenir, né? No que tá no controle da gente e no que tá fazendo sentido da gente também tá prevenindo, né? Se a gente tá prevenindo, por exemplo, da ansiedade, uma coisa que não tem muito a ver com isso, né? Com o que a gente está sentindo realmente, então a gente está prevenindo um lado que não precisa ser prevenido. Por exemplo, voltando agora no pronto-socorro, se a gente está prevenindo uma parte nossa do física, né, que a gente acha que vai ter um infarto, alguma coisa assim, provavelmente a gente está cuidando, né, porque a gente está de olho, mas a gente não está cuidando da outra parte que devia ser cuidada, que na verdade era o nosso lado emocional. Então, essa frase é boa, cabe bastante conceito, mas é bom a gente estar revendo às vezes até que parte desse ponto, dessa frase, faz sentido pra gente, tá bom? Olha lá, Patrícia Fernandes. Ansiedade. Boa noite, Patrícia. A ansiedade que eu sinto é de doer o peito. Sofro demais com isso. A ansiedade também, ela pode fazer isso, tá, Patrícia? O peito parece que tá apertando tudo, né? E tem pessoas que podem ir também pro pronto-socorro, né? Pra tá vendo isso daí, achando que tá também tendo um infarto, né? Porque é esmagadora, né? A sensação. E às vezes ela acha que tá acontecendo isso tudo, mas se ela fizer os exames como procedimento, né, gente? Vocês sempre vão ouvir eu falar. Vai no médico primeiro, tem as evidências em mãos. Tem os exames em mãos. Se tá tudo certo, tá tudo certo. Não tem o que ficar muito contestando. Aí a pessoa já tem tudo aquilo em mãos, aí ela pode cuidar melhor da saúde emocional dela, da saúde mental dela, porque ela já sabe que aquilo lá é da ansiedade. Então ela não precisa ir sempre ficar passando de novo e de novo pelo mesmo processo médico, né? Uma vez que ela passa, ela já confia, tem que ter confiança também, né? Ela já confia, já basta já. Ela não precisa ir correndo sempre e sempre atrás, tá bom? A Elisandra aqui, ó, ela falou uma coisa. A Elisandra disse: desde que eu deixei por conta de tomar minhas medicações, a ansiedade tá cada dia pior. Cheguei a ir pro hospital achando que tava infartando. Então, a gente não pode estar parando assim de vez com as medicações, por causa que tem aquilo lá também, que é o... Se vocês quiserem saber mais de medicações, gente, vocês podem colocar aí no YouTube, tem um canal muito bom com o Dr. Marco Abud. Eu acho que é Marco Abud mesmo. Se chama Saúde da Mente. Ele é psiquiatra mesmo, né? E ele fala muito sobre medicações, assim, né? O que eles fazem, o que eles não fazem, pra que serve cada um. E eu gostei muito dele, eu sigo ele tudo, se vocês quiserem lá dar uma olhada nele, ele fala bem de medicação. Mas voltando na Elisandra aí, tem esse negócio mesmo, né, gente, que chama efeito rebote. O que é isso? Quando a gente para de tomar a medicação e não construiu não construiu bem a nossa saúde mental, não tratou bem da causa, né? Não tá uma coisa firme mesmo, por enquanto, a gente pode estar achando que a medicação não tá valendo a pena, a medicação não tá resolvendo, né? E tem tudo isso
que a gente pode até falar em outra live se vocês quiserem, né? E daí tá deixando de tomar essa medicação sem a gente resolver o problema, pode sim ficar cada vez pior, né? Então a gente tem que sempre ir no acompanhamento médico. Às vezes a gente pode até falar para ele, não tô sentindo que tá melhorando, né? Ele pode trocar de medicação, aumentar, tirar, não sei como que é o procedimento deles, né? Eu sei que acontece isso, mas eu não sei qual parâmetro eles têm para isso, né? Então é sempre bom começou o remédio psiquiátrico assim, começou a não parar mais, até você acertar o seu problema interno, né? Por dentro mesmo, da ansiedade no caso, né? A Patrícia falou ali, ó, é uma sensação que vem acompanhada de tremor, calafrio, medo, gelo os pés, as mãos. Cheguei no momento de tomar calmante, mas em mim deu um efeito contrário. Não dormi a noite toda, fiquei pior que eu tava. Pode dar esses efeitos colaterais mesmo. Às vezes, quando a gente não é acostumado com remédio, né? Tem tudo isso daí. A Jéssica falou de novo. Esse psiquiatra é muito bom, faça maratona de live de ansiedade com ele. Ah lá, gente, se vocês quiserem conversar com a Jéssica depois, ó, tá falando com ele ali, ó, ela também assiste. Ele é bom mesmo, né? Eu gosto pra caramba dele. Continuando, gente. E qual que é a maneira errada, então, de estar fazendo tudo isso? Ir no pronto-socorro por impulso, né? Resumindo, né? Já que achar que é alguma coisa e já meter o pé e ir no pronto-socorro, sem pensar, sem ter aquele momento de reflexão, mesmo que rápido, que aquilo já passou com a gente e a gente relembrar rapidamente que é por causa da ansiedade e não é por causa que a gente está tendo um ataque, né? Um infarto, alguma coisa do tipo, tá? E você pode fazer realmente assim, né? Você pode relembrar o que você pode estar fazendo com isso daí para estar evitando de ir ao pronto-socorro. Você pode relembrar como que foi para você ir ao pronto-socorro, né? Por exemplo, se você foi várias vezes, você já tem meio um padrão, você já sabe como que vai funcionar. Aí você pode pensar assim, nossa, eu vou lá de novo, eu vou ficar esperando na fila, e eu vou ficar lá parado, depois eles dão um remédio pra mim, eu fico, me tranquilizo mais e eu vou embora. Pode ser sempre a mesma coisa. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu não posso resolver comigo mesmo isso daqui? Né? Será que realmente eu tenho que ir lá? Será que eu não vou ficar perdendo tempo de ir lá, desperdiçando meu tempo? Então a gente pode estar refletindo isso e pode estar refletindo isso antes de acontecer. Porque daí quando acontecer, você já tem uma carta na manga, né? Você já tem uma estratégia para fazer, tá? Vou dar um pequeno passo a passo aqui. Como que eu disse sempre, não tem receita de bolo na psicologia. Todos nós somos humanos, muito diferentes uns dos outros, com cada detalhe diferente, com cada coisa diferente. Então, é um passo a passo sem receita de bolo, tá? Primeiro, você pode lembrar o que o médico te falou, né? O que ele falou pra você. Aí você vai relembrando com você mesmo. O médico disse pra mim que eu tô normal, que o meu coração tá de boa, que os meus exames estão todos tranquilos, né? Você já vai colocando isso daí no contexto, vai relembrando e vai falando pra si mesmo tudo isso daí. Depois você lembra dos exames que você fez também. Olha, ele mostrou pra mim os exames que eu fiz aquele dia que eu fui no lugar X e eu fiz os exames, ele mostrou pra mim e tava tudo normal. Então eu tô com a saúde normal, né? Como ele falou e como os exames me mostraram. Você já tem 2 provas já que a sua saúde física tá normal e que para você não tá agindo por impulso, né? Você pode fazer
uma reflexão sobre aquilo que você lembrou. Então você já junta as duas coisas e já fala para você, já vai repetindo, né? Como se fosse um mantra, mas um mantra seu mesmo. Eu estou falando aqui só um exemplo, tá, gente? Você usa algo que faz sentido para você. Então, você pode falar para você, então se eu fui no médico e eu já mostrei os exames para ele, se eu for de novo, então quer dizer que eu vou perder tempo, porque já que a minha saúde tá boa, eu já fiz os meus exames e tá tudo controlado, provavelmente se eu for lá de novo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou cada vez fazer mais e mais exames para comprovar que eu não tenho nada. Então você pode ir, né, trabalhando isso daí. Mas assim, eu disse da minha forma. Você tem que falar de uma forma para você que tem sentido, né, que faça parte da sua vida, né, que tenha a ver com você, tá? Olha lá a Patrícia falando. Quando me dá a crise de ansiedade, quando me dá a crise de ansiedade, eu fico sozinha, faço algo para me distrair minha mente, para me tranquilizar, muito melhor que o pronto-socorro. É isso mesmo, Patrícia. Você pode tá continuando fazendo isso também. As pessoas também, uma coisa que você falou que eu concordo muito, né? Que as pessoas têm que se dar um tempo para ela também. Às vezes a crise acontece, ela vem, né? E eu sempre falo para as pessoas para estar se distraindo, né? Fazendo com a mente delas, né? Fica se tranquilizando. As pessoas também, né? Nós podemos fazer alguma coisa que distrai a gente, né? O que distrai você? Por exemplo, eu me distraio muito, eu gosto muito de joguinho no celular. Quando estou estressado, alguma coisa assim do tipo, o que me distrai bastante é isso daí. Ver um vídeo engraçado, ver uma série, ver uma novela. O que tira você desse estado, né? Dessa crise? Que te impede de ir para o pronto-socorro, né? Como a Patrícia deu exemplo aí também, tá? E também, olha só, o último passo era o que a Patrícia falou, desviar os focos do sintoma, né? Que a pessoa, você pega, você desvia o foco, né, do sintoma, você deixa de dar tanta importância para ele, porque quanto mais você dá bola para a ansiedade, mais ela cresce. É que nem quando a gente estava na escola, quando a gente dava bola para apelido para os coleguinhas que botava na gente, quanto mais bola a gente dava, mais eles ficavam em cima da gente, zoando, enchendo o saco. Ansiedade é meio que parecido. Quanto mais você dá bola para esses sintomas que aparecem, mais eles podem estar aparecendo, né? E daí aumenta a sua chance de estar indo pro pronto-socorro sem mesmo você querer, tá? Então vocês viram que é um trabalho muito... começa bem antes de você ir pro pronto-socorro, porque na hora que acontece, você já está preparado já, ou preparada, né, para estar lidando com tudo isso, tá bom? E é isso que eu tinha para falar, gente. Tchau e até mais.